Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal. Professor Everton, professor Cavazana, sejam bem-vindos aqui. E hoje nós estamos aí com uma convidada extremamente especial para nós. Obrigado, Elaine. A Elaine Bento é coordenadora do Sejusc de Araçatuba, para quem não sabe, é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. E a pauta de hoje é mediação e conciliação, algo que vários alunos nos perguntam, demonstraram total interesse desde o primeiro ano, né? Eu vi outro dia uma fila de aluno ali querendo estagiar no Sejusc, então a gente achou muito relevante para nossos ouvintes aí, trazer a Elaine para contar um pouquinho para nós sobre mediação, conciliação e como é que funciona aí o Sejusc. Seja bem-vinda, Elaine, obrigado aí por aceitar o nosso convite tão prontamente aí, tá bom? Bom dia, doutor, bom dia, mesa, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigado. Bom, um assunto dos mais importantes. O que a gente observa, né? Elaine, a sua função aqui será primorosa. A gente observa essa nova geração pensando em solucionar conflitos no ambiente extrajudicial, por meio do diálogo. E há uma nova tendência que já se consolidou nesse aspecto. E, pelo que a gente observa, o nosso Sejusc, sob o seu comando, vem realizando aí um trabalho espetacular. Então, acho que essa boa conversa sobre esse assunto tem tudo para ajudar todo mundo e dar novos horizontes aí. É isso aí. Pô, Elaine, prazer te ver de novo. Conheço a Elaine há um tempão, né? Tá no fórum aqui há bastante tempo, né, Elaine? Eu fui escrever-te aqui um tempão, já estava a Elaine trabalhando. Bastante tempo. Então, legal estar aqui com você. Ô, Elaine, aproveitando aqui, já começando o nosso bate-papo, fala um pouquinho aí o que é a mediação, o que é a conciliação, se tem diferença entre essas duas figuras, né? Fala um pouquinho para nós aí. Coisa boa. Falar de mediação é muito bom, doutor Cavazana, obrigada, viu, pela receptividade, aliás, a todos. Doutor, mediação e conciliação há uma diferenciação, inclusive no Código de Processo Civil, quanto às condutas, né? Quanto ao modo de agir, quando o CPC autoriza a conciliação a prestar sugestões, né? E convida ou determina a mediação a facilitar a comunicação entre as pessoas, num procedimento mais recuado no sentido da opinião, digamos assim, né? Sugestão / opinião. Então, o mediador judicial ou extrajudicial, ele é mediador e ele é conciliador. A diferença, há sim uma diferença. A conciliação ela é mais propositiva para o rumo do acordo. A mediação ela é mais voltada a relações continuadas. Então, nós estamos neste evento trabalhando com uma propositura para o futuro, uma relação que continuará. Então, a pessoa, o técnico, né, em mediação e conciliação, ele tem que estar preparado para essas duas vertentes, porque apesar de que algumas demandas têm uma característica no primeiro olhar, né, nossa, isso vai para a conciliação, isso vai para a mediação, quando a gente faz uma triagem, por exemplo, as coisas estão na mesma pessoa desse profissional. E na mesa de conciliação, numa cível, por exemplo, muito simples, nós podemos ter uma história trazida, né, pelas duas versões das pessoas, que revele uma relação continuada, revele sentimentos, revele mais profundidade, né, não somente com relação ao conflito, mas com relação à relação dessas pessoas. E eu estou imediatamente precisando trabalhar com as técnicas da mediação, aprofundá-las. Então, a diferença estaria aí, né? Conciliação, um ambiente mais imediato, na direção do acordo, entre pessoas que vão falar hoje e podem não se ver nunca mais, inclusive. A mediação para aquilo que eu observo em sessão ou na triagem, que possa ser algo que tenha uma relação continuada e mais profundidade. Uma batida de carro, acidente de trânsito, uma coisa imediata. Conciliação. Conciliação. Uma batida de carro, porque eu dei ré na minha garagem para vir aqui para o Salesiano e peguei a porta do carro do meu vizinho da frente, cuja esposa é minha amiga, ele também, amigo do meu marido, e eu estou muito apressada para vir para cá para fazer essa gravação, é uma mediação. Legal. Interessante. Então, a conciliação seria para aquelas situações em que as partes talvez nem se conhecessem antes
e depois de solucionado o conflito ali, talvez elas nem vão se encontrar mais, a não ser, por exemplo, em Birigui, que a cidade é menor, né? Mas numa cidade grande, talvez nunca mais se encontrem. Muito pertinente, doutor, isso mesmo. A mediação, as partes já tinham um relacionamento anterior, já se conheciam, houve algum problema de desentendimento, precisa ser solucionado, até porque depois eles vão continuar se relacionando, né? Vizinho, família. Num exemplo clássico, por exemplo, de contextos de divórcio, né? Em que ela será continuada. Sogro e sogra são para sempre, né, doutores? Salvo engano aqui, né? Nós temos divórcios, por exemplo, que configuram conciliação na hora da sessão. São pessoas que não têm filhos, não têm bens. Fizemos já no ano passado, pela sessão virtual, um divórcio e um dos cônjuges já estava morando na Inglaterra. E eles não vão se encontrar mais. Eles não têm bens a partilhar, já tinham feito ali as miudezas em si, que são carro, moto, né? E eles não vão se encontrar mais. Então, não temos uma relação continuada, apesar de, tipicamente, né, o divórcio trazer um contexto de família parental depois. Então, é isso mesmo, doutor. É aquele depois. E sobre a ótica do profissional, do conciliador e do mediador? Uma vez identificado o perfil diante do caso concreto, a atuação dele também é diferente. A atuação é diferente. Existem formas diferentes de lidar, né, de iniciativas diferentes, é isso? Exato. Existe uma caixa de ferramentas, digamos assim, que são as técnicas e ferramentas da mediação para o exercício dela. Da mediação. Da mediação e contido nisso também a conciliação. Tá. Então, diríamos o seguinte, eu uso mais a minha caixa de ferramentas, com ferramentas voltadas a mais profundidade, por exemplo, validação de sentimentos, inversão de papéis, não é? Eu uso mais essas ferramentas num ambiente típico de mediação. O que não quer dizer que na conciliação, muitas vezes, né, um sentimento venha exaltado e a gente trabalhe com sessão privada e validação em sessão privada. Então, há uma caixa de ferramentas onde nós temos uma pequena tesoura e temos um bisturi de altíssima definição ou sofisticação, né? E então, por isso, o técnico ele precisa de uma capacitação e uma formação continuada de bastante responsabilidade, porque ele vai lidar com o que vem. Cada sessão é uma história. E pode até inverter, né? Ele começa numa forma de conciliação, parte para uma mediação, ou ele pode ser vice-versa esse caminho. Com certeza. Ou seja, a depender da evolução da sessão. Da evolução do que é trazido. Exatamente. A adaptabilidade, ela precisa ser uma das características do mediador. Adaptabilidade, com Muito certeza. Bom. Oi, Elaine, você está falando assim, falou de divórcio, falamos de acidente de trânsito. E o que eu posso levar para a conciliação e mediação? Que matérias, né, que brigas, que conflitos que estão sujeitos aí a serem solucionados, né, pela mediação e conciliação? Certo. Doutor, direitos disponíveis por si só ou a parte transacionável dentro do que seriam os direitos indisponíveis. Por exemplo, também um exemplo clássico, porque é mais didático a gente passar aqueles exemplos que normalmente se conhece, né? A pensão alimentícia. Então, o direito a alimentos, ele é inegociável, não é? Ele é a previsão legal e tem que ser trabalhado dentro dela. Mas o valor, ele tem Podemos transacionar valor à medida que a gente observa a possibilidade e necessidade, né? Me fugiu agora a palavra. O binômio. Me fugiu o binômio. Então, sim. Por exemplo, acidente de trânsito. Então, acidente de trânsito com vítima, como é que fica isso? A gente transaciona a parte civil, né? A área transacionável. A área penal, não. Então, conflitos de vizinhança, acidente de veículos, repito. Um divórcio em si, mais simples ou composto, completo, com... Dívidas, o superendividamento, com a legislação do superendividamento também São Paulo está implantando muitos mutirões, muitas ações do NUPEMEC, muitas políticas, né, implantadas nos NUPEMECs nesse sentido. Então, ali na matéria criminal, então, não é levada para a Sejusc? Não é levada para a Sejusc, não é competência do Sejusc hoje, como ele é concebido, por exemplo, no Tribunal de São Paulo. Mas existe justiça restaurativa, geralmente exercitada pelo Ministério Público, né? Não é diretamente a conciliação e a mediação, mas é um trabalho que vai em socorro dessa lide sociológica tão
profunda, né? Não é a nossa seara, doutora. A nossa seara é civil, família e naquilo que é transacionável, diretamente ou dentro, né? Do que não seria. Você usou uma palavra aí, até que a gente estava conversando lá fora, chamou a atenção até para os nossos alunos, talvez eles não conheçam, né? A diferença entre lead sociológica e a lead processual. O juiz, ele resolve, quando muito, a lead processual e às vezes ainda mal resolvida, vamos dizer assim, né? Quanto mais a lead sociológica. Então, até a gente estava dizendo isso, se puder explicar para os nossos ouvintes essa distinção que você fez entre a lead processual e a lead sociológica. Sim, doutor, obrigada pela pergunta. Doutor, a lead processual, por si só, né, ela se auto-apresenta. É o processo, é o que é trazido dentro do direito material, mais o direito processual, que é a forma como se leva esse direito para a justiça. Você tem que brigar por alimentos e o valor, por exemplo. Sim, exatamente. Então, eu pego a lei de alimentos, pego o Código de Processo Civil para verificar como é que eu materializo esse processo, para cuidar desse direito. A lei sociológica é aquilo que está em todos nós. A lei sociológica, ela tem poucas chances de estar no mundo processual. Há um jargão forense, né? O que não está nos autos não está no mundo. Essa é a lide processual, é o que está nos autos. Agora, o que está no mundo é aquilo que está em mim. Então, muitas vezes, nós temos por sentença a solução processual. Direito material, direito processual, tudo trabalhado, trânsito em julgado, inclusive. Mas eu morro com essa mágoa. Porque, na verdade, a sentença é procedente ou improcedente, ela tende a agradar a um e desagradar, no todo ou em parte, a outro, né? Às vezes, sim, claro, ela pode agradar a todos, por que não? Mas a lide sociológica, então, ela fica em mim. É a importância, é o valor que há nos meus sentimentos, na minha percepção de conflito. Então, essa é a nossa seara de trabalho. Por isso que eu falo, o quanto é inteligente você levar pelo menos uma tentativa de solução por meio desse procedimento. Eu, como advogado, né, eu faço uma meia-culpa aqui, eu observo colegas que não têm essa mentalidade, não. É a mentalidade da lide a todo custo. Eu preciso ganhar a todo custo. Né? E a gente acaba esquecendo do passivo processual, que é a questão da emoção, que é a questão da ansiedade. E, assim, a gente tem exceções. Existem processos de tiro curto, mas eu tenho processos que demandam uma atuação de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e a pessoa se vincula eternamente naquela mágoa, né, de litígio. Então, é nesse ponto que eu te pergunto, você já consegue notar uma evolução da sociedade, né, desse tempo de atuação? Como é que era no começo? A sociedade já te mostrando que tá visualizando como uma melhor forma? Doutor, seria muita pretensão da minha parte, né, na sociedade. Então, vou entender aqui como sociedade o meu nicho, sim, né, ali, claro, evidente, só posso falar sobre ele. Eu tenho percebido, sim, doutor, uma evolução, especialmente na classe advocatícia. Legal. Um primeiro momento de estranhamento, né? Que objeto é esse? Que instrumento é esse? Por falta de conhecimento, evidentemente, doutor, e é muito saudável. A advocacia, ela é importantíssima para nós. Sim. Ela sempre foi importantíssima para nós, né? Uma vez que não podemos, por exemplo, uma das características também, não podemos prestar orientação jurídica. Então, nós estamos lidando com lide sociológica, mas nós vamos constituir um título que precisa ter exigibilidade, liquidez e certeza. Nós vamos levar algo à homologação judicial. Então, eu estou lidando com o mundo do direito, apesar de estar trabalhando lide sociológica. Então, a advocacia, no primeiro momento, quis saber o que era isso. Sim. Hoje, ela sabe bem o que é isso. Então, em Araçatuba, a gente tem notado, né? Claro que há ainda alguma resistência, porque o tempo de cada um é o tempo de cada um. Mas a divergência também é saudável, porque ela nos faz crescer. Então, quando eu, tecnicamente, consigo desenvolver um trabalho melhor, no sentido do desenvolvimento técnico mesmo, eu desperto nesse advogado o interesse do valor desse instituto e o interesse
do estudo sobre ele e do papel importantíssimo do advogado. Para isso, suspensão da sessão por alguns minutos para esclarecimento, para o advogado dar a real para o seu cliente, em termos de mana, em termos de cartas na manga, Sim. em termos de estratégia. Aquela privacidade necessária. Com certeza, doutor, com certeza. Né? Então, esse relacionamento ele não nos pertence. Então, quando a parte vem, apesar de ser autorizada a realização da sessão, né, sem a presença dos advogados e a ausência injustificada com previsão de multa ser imputada à parte, o advogado é importantíssimo. Sim. É importantíssimo para nós. Então, noto uma mudança e até atitudes muito colaborativas. E quanto mais combativo pela estranheza inicial, mais colaborativo esse profissional está agora. Então, a gente está num momento bastante feliz, especialmente com a advocacia aqui em Araçatuba. Estou muito feliz. Cavazana, você é combativo? Você gosta de acordo? Eu vou ser bem sincero. No começo, até Fala a verdade. Não, falando a verdade. A gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente perde testosterona, vai mas ficando nem mais é calmo. isso. Faz acordo, não. No começo, existiu uma resistência e eu faço a minha culpa por ignorância plena. E aí, por atuar na área já, né? E também por sempre preservar essa já tentativa no meu escritório. Sim. Né? A gente tem esse hábito, acho que a maioria dos advogados, né? Até por estatuto, né, doutor? Sim, advocacia, exatamente. Né? Eu passei a olhar com outros olhos. E aí, esse é o ponto. O Misaka sabe disso. Um dia eu recebi um convite de um coordenador de um curso de Direito para que eu pudesse ministrar essa disciplina em sala de aula. E eu tive conhecimento a fundo do Instituto e mudei totalmente a minha forma de ver. Então, é por isso que eu falo. Questão de conhecimento, né? Legal. Agora, falando de composição, Elaine, já até falando de Sejusc, né? Você tem notado o percentual lá de composição? O que você tem visto desde a instalação dos Sejuscs, né, aí no nosso país? Você tem notado que tem aumentado o número de composições, de extinção desses conflitos aí? O que você tem visto? Doutor, todo ano o NUPEMEC ele divulga o Justiça em Números, né? Tanto o Tribunal quanto o CNJ, o Justiça em Números. O saldo de 22 ainda não foi publicado, mas a gente nota, sim, a melhoria técnica, inclusive, a lapidação da profissionalização dessa atividade técnica. Né? Então, eu vou falar aqui, vou fazer uma citação de um trechinho do Manual de Mediação Judicial, né, que é do CNJ, que diz o seguinte, que quando há um preparo técnico profundo, responsável, né, no mais das vezes nós chegamos ao acordo. Mas nós não trabalhamos necessariamente por esses números, mas um trabalho saudável, tecnicamente bom, bem desenvolvido, ele nos levará a números espetaculares. Né? Então, todo número é número. Mas a política pública, na verdade, o propósito fim dela, né, da Resolução 125, é reeducar a população brasileira para a possibilidade de resolução dos seus conflitos, inclusive sem a necessidade desse terceiro facilitador. Então, lá no final, o que o CNJ propõe é que a sociedade nem precise mais de nós. Né? Quanto menos precisar da gente, melhor, né? É sinal que ela de evolui, sociedade educada no sentido de autonomia. Né? O brasileiro está acostumado o pai, né? Busca o pai na justiça que vai dizer o direito, né? E vai muitas vezes precisa de medidas coercitivas para a obediência, inclusive. Mas sim, os acordos têm crescido, porque tem crescido a qualidade, tem crescido a qualidade e a quantidade de normativos para as nossas condutas, não é? Eu estava falando para o doutor um pouquinho antes, ontem nós tivemos uma reunião da desembargadora doutora Pisotti com os gestores de Sejusc, com excelentes notícias para nós, interna corporis, no sentido de uniformização de condutas, no sentido de aprimoramento, de lapidação técnica e, claro, a cobrança, porque ela tem que ser feita, é um trabalho profissional e remunerado, né? Muitas vezes, tem que ser sempre remunerado, na verdade, a gente vai chegar lá. Então, sim, doutor, os números estão bem, sim. E não sei se... quem é que pode ser mediador e conciliador? Quem que pode integrar lá esse quadro do Sejusc? Ok. Todo graduado há pelo menos 2 anos em qualquer área de formação. Não só direito? Não só direito.
Mas é claro, se eu não sou do direito, minha formação acadêmica não é o direito, mas eu vou frequentar o direito à medida que estou como auxiliar da Justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo ou em qualquer tribunal do país, eu preciso buscar conhecer um pouco mais aquilo, ainda que não seja para a formação acadêmica. Mas eu preciso, para uma cirurgia, entender do assunto, não é? Digamos assim. Então, todo graduado há pelo menos 2 anos. O CNJ, ele, em 2018, ele lançou uma autorização para que alunos do último ano do curso de Direito possam obter a formação com o título de conciliador sob supervisão das faculdades ou do próprio Sejusc, né, na pessoa do gestor. Isso está mais na esfera acadêmica, eu diria que não se consolidou. O que tem aparecido bastante é a formação de um profissional com menos de 2 anos de graduação, que pode também ser, todavia, conciliador. Então, ele vai fazer o curso completo, ele vai obter a caixa de ferramentas para mediação e para conciliação, mas o título dele é de conciliador. E diante de uma sessão que se transmute para um ambiente de mediação, ele tem, por código de ética, a obrigação de parar ali e redirecionar o caso. Então, quando ele completar 2 anos de graduação, faz novamente a capacitação completa, aí ele obteve o título completo, né, em mediação e conciliação. Então, para ele se habilitar, além desses 2 anos, ele precisa ainda fazer um curso. Com certeza. Ele precisa fazer um curso de capacitação em mediação judicial nos termos da Resolução 125 do CNJ. Na página do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que é a nossa casa, existe lá o link, né, conciliação e mediação com todas as orientações. Tem que ser uma escola credenciada pelo Tribunal de Justiça, no seu NUPEMEC, não é? E que ofereça todas as diretrizes CNJ, todos os parâmetros de formação ditados pelo CNJ. Então, você tem a fase teórico-prática, você tem a fase de observação conosco em Sejusc, de coatuação e de atuação solo. Então, é um profissional que passa por 4 fases, todas elas imprescindíveis, todas elas importantíssimas, para então poder atuar. E independente, né, de se ele vai atuar ou não, mas como o Cavazano falou, o conhecer o Instituto até habilita até melhor o advogado a atuar enquanto advogado, né? Sim. É interessante essa do... E a gente já observa, Marcelo, essa preocupação na própria academia, nas instituições, com matérias focadas, né? Porque se a gente chama isso de futuro, já é um equívoco, porque é a nossa realidade, né? E eu brinco muito com os alunos quando a gente chama a atenção deles, né, do que é conflito, o que é lead, principalmente os alunos do primeiro ano, e eu já tenho respostas. Eu vou resolver o problema por meio de uma conversa, vou resolver o problema por meio da conciliação. Então, essa nova geração, ela já é uma geração mais preparada nesse sentido, talvez pela cultura, né? A cultura vai se desenvolvendo, né? Sim, com certeza. E eu falei, e vou pedir aos senhores a licença para fazer uma complementação. Eu falo muito do âmbito, né, da mediação judicial e da capacitação dela, mas existe a esfera da mediação extrajudicial. Então, na legislação 13.140, qualquer um que goze da confiança das partes pode ser mediador extrajudicial. Tá? Claro, existem câmaras e existe a pessoa que solo, né, exerce e pode exercer essa função. Mas nós estamos falando do mundo extrajudicial, né? Então, aí a gente está indo lá para o Código Civil no sentido da responsabilidade de cuidar do outro, né? Porque eu gosto da confiança dessas 2 pessoas e funciono como um mediador. Seria como dizer, assim, todo mundo em algum momento já participou daquela turminha do deixa disso, né? Então, tem sim a esfera extrajudicial, que é uma esfera riquíssima, promissora, né? E bastante inteligente, é muito competente a esfera extrajudicial também. Aproveitando o gancho, falando, pessoal do direito que almeja também carreira pública, alguns concursos exigem uma atividade prática, uma atividade jurídica, né? Para você ingressar, por exemplo, na magistratura, salvo engano, são 2 anos, né? 3 anos. Tá, no caso, esse período de atuação do Sejusc, você sabe se conta como atividade jurídica? Conta, doutor. Conta. Nós temos alguns exemplos de negociadores assim muito importantes para nós que fizeram 3 anos conosco porque estão pleiteando
o oficialato de cartório extrajudicial. Então, fiscal de renda já teve conosco, são negociadores assim maravilhosos, né? Já estiveram conosco. Legal. Temos atualmente na equipe um deles também, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, sim, conta sim, doutor. E o fato dele atuar como mediador ou conciliador também não impede ele de advogar? Não, senhor. Existia no início também, né, por uma questão de acomodação institucional, né, existia um posicionamento da OAB, que eu penso que vigore até hoje documentalmente, né, sobre a incompatibilidade, sobre os perigos de poder se deparar com um processo, não é, que tenha vindo de uma vertente já conhecida por esse advogado, ou do escritório dele, ou dele, né, que é ali na distribuição. Então, havia ali essa preocupação e esse perigo. Num dos FONAMECs realizados, que são os fóruns, né, de mediação nacionais, houve um parecer no PMEC dizendo da não incompatibilidade. E isso vem se consolidando. À medida que a advocacia foi conhecendo, a advocacia sabe também dos seus perigos, ela tem o seu código de ética, então ela conhece também os cuidados que deva tomar eticamente com relação ao exercício dessa profissão, né? Então, o advogado ele pode atuar em várias áreas e hoje vem se consolidando, sim, a possibilidade do advogado. Nós temos advogados no nosso corpo de mediadores e são excelentes mediadores e eticamente são impecáveis. Atuam predominantemente na pré-processual e atuam com maestria. Não usam a advocacia como caixa de ferramenta. Mas tudo que está em nós, né, tudo que nós vivemos, nos formou. É conhecimento, né? É conhecimento. Então, a gente pensa assim, o advogado não é só valioso para nós como advogado, mas enquanto mediador também. Porque os perigos de uma negociação, que seja depois inexequível, de um acordo que possa não vingar lá na frente, quando você tem uma pessoa que passou pela formação jurídica, e especialmente aquele que exercita isso, né, na sua profissão, que é a advocacia, ele para esses perigos, ele afastaria a conversa para lá ou para lá, né, para não sofrer, para que as pessoas não sofram depois a pena da ignorância, digamos assim. Então, é bastante importante. Então, quem não é do direito, aproxime-se dele, e quem é do direito, seja bem-vindo, né? São acordos mais seguros. Busque outras áreas, né? Porque a psicologia também é importante nesse momento com das certeza, ferramentas doutor. aí para mediação. Ô, Elaine, aí é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Como é que o Sejusc entra na minha vida? Ele vai me mandar lá uma notificação, uma carta, uma correspondência, porque alguém promoveu um processo, mas eu posso ir diretamente ao Sejusc também, diante de algum problema? Por exemplo, eu estou com um problema com meu vizinho que não cortou a árvore dele, né? E eu não quero procurar um advogado, eu posso ir direto ao Sejusc? Explica para a gente como é que funciona essa conversa aí, Sejusc e pessoas interessadas. Perfeito, doutor. Nós estamos à disposição de toda a população, de toda pessoa que se sinta incomodado com alguma coisa. Muitas vezes, nós já tivemos casos de procura pela mediação de pessoas que moram na mesma casa, que estão com problemas ali de relacionamento, não necessariamente conjugal, né? E que precisam conversar a respeito. Então, eu estou descontente com alguma coisa em relação a um outro que poderia ser resolvido através de um processo judicial ou através de uma conversa, não sei. Vamos ver que instrumento é esse que falam aí dessa tal de conciliação. Vou lá, vou bater na porta. Eu vou lá. Ele chega até nós presencialmente, então já vou falar do nosso Sejusc, já vou aproveitar esse gancho, doutor, né, que o senhor me dá. Muito obrigada, inclusive. Né? Na rua Antônio Afonso de Toledo, 512, de segunda a quarta-feira, das 9 às 11 da manhã. Triagem presencial. Ele chega ao nosso balcão, eu estou descontente com o meu vizinho, porque aquela árvore, Jesus, quantas flores naquela árvore, porque tem gente que aprecia as flores, tem gente que não gosta das flores. Sim. E todo sentimento é legítimo em relação ao gostar ou não gostar. Isso para dar um exemplo raso. O conflito é meu, né? O conflito é meu. Exatamente. Exatamente. O conflito. Onde é que nasce o conflito? Nasce dentro de mim. Sim.
em primeiro lugar, né? No meu incômodo. Então, essa pessoa conta a sua história, nós explicamos o que oferecemos, né? Então, o que nós oferecemos é um profissional tecnicamente preparado para a facilitação de um diálogo e, quem sabe, ao final, né, um acordo no sentido ali, dentro desse conflito trazido. A pessoa aceitando esse instrumento, nós fazemos um ajuizamento de uma reclamação pré-processual. Não é um processo, mas é uma reclamação pré-processual, dentro, sim, do âmbito do Poder Judiciário. Nós somos unidade judiciária. Né? O que é que emana, né, desse ajuizamento? A carta convite. Certo. Então, o princípio da voluntariedade é a sua vontade de vir ao Sejusc já sendo exercida aí, esse princípio. E nós enviamos carta convite. Então, você traz o nome da outra pessoa, ou apenas o primeiro nome, não tem problema, ou sem nome algum, é fulano de tal que está residindo lá da minha casa. Não conheço esse vizinho, mas ele está me incomodando. Assim como nas ações, né? Não preciso saber os dados do outro. Então, é fornecido um endereço. Hoje, modernamente, um número de celular, um endereço de e-mail também viabiliza, porque a informalidade também é uma característica nossa, por princípio. Uma vez que seja um convite, nós podemos enviar pelo WhatsApp, podemos enviar pelo e-mail e temos convênio com o correio. Essa pessoa recebendo o convite, chegou o Sejusc na vida dela, né? Convidando. Então, o senhor está sendo convidado para uma conversa amigável, proposta por fulano de tal, a respeito de tal tema. Essa pessoa terá a estrutura montada no dia e na hora marcados, né? Temos presencialmente também nesse mesmo endereço, sessões realizadas presencialmente. Mas eu posso aceitar ou não, uma vez que trata-se de um convite. Não aceito, mas esse reclamante, né? Esse autor, esse anfitrião, ele compareceu, lavra-se um termo, então, de ausência do reclamado. O que eu faço com isso agora? Eu continuo descontente, a pessoa não veio, tinha o direito de não vir. Em Sejusc, esse procedimento é arquivado. Mas você é orientado a refletir ainda a respeito desse conflito, se você deseja ir à frente ou não. E aí vem a orientação cidadã, né, da procura de um juizado especial ou da advocacia gratuita ou da advocacia privada, conforme o desejo dessa pessoa. Né? Então, o Sejusc chega na minha vida porque eu vou até lá, levando, ou ele chega na minha vida por uma carta. Recebo um convite. Como é que se entra? Então, presencialmente, essas informações que dei. Ou por e-mail, sejusc.aracatuba. Eu posso mandar um e-mail lá e falar, qual é o problema comigo, etc. Com certeza. sejusc.aracatuba@tjsp.jus.br. Estou com um problema. Certo. A partir daí, nós vamos respondendo e conversando e orientando até chegarmos ao ajuizamento, que também vai ser enviado por e-mail, né? E a sessão vai ser marcada, presencial ou virtualmente, conforme o desejo dessa pessoa. Outro instrumento também para você ir até o Sejusc, o próprio portal do tribunal, tjsp.jus.br/conciliacão. Na central esquerda, ajuizamento pré-processual. Qualquer cidadão entra ali, informa os seus dados, informa os dados que tem da pessoa e faz um breve relato do caso. Clicou o Enter, o sistema manda, em identificando essa pessoa que entrou de Araçatuba, o sistema manda para a nossa unidade via SAGE, né? E eu recebo ali um pedido de ajuizamento. A partir daí, eu faço contato com esse reclamante e nós começamos a desenvolver até culminar no ajuizamento, no convite, na sessão e, quiçá, né, no acordo. Então, são essas as formas com que se chega. Muito bom. Não precisa de advogado para participar, nem para acionar o Sejusc e nem para participar da Não, doutor, sessão. não precisa. É altamente aconselhado. É altamente aconselhado. E aí, vou abusar e dar aqui uma notícia, né, para os alunos e para os doutores. Ontem, numa reunião muito produtiva do juiz coordenador do Sejusc com a coordenadora, a doutora Cibele, né, do curso de Direito aqui do Salesiano, firmou-se mais uma parceria, dentro de uma parceria que já é bastante produtiva, no seguinte sentido: a pessoa faz o ajuizamento e, se nós percebermos que ela carece, e a gente sempre carece, né, da instrução
jurídica de um advogado da assistência. Então, o salesiano vai proporcionar. Então, eu vou marcar a sessão para dali a uns 30 ou 40 dias, mas eu vou fazer uma anotação. Eu chamei de guia na reunião, né? Eu vou fazer um encaminhamento dessa pessoa para a assistência judiciária salesiano, tá bem? Onde essa pessoa vai dizer, olha, eu dei entrada lá no Sejus, que eu queria umas informações sobre os meus direitos. Sim. Exatamente. Então, essa celebração, né, aconteceu ontem, estou bastante feliz com isso. Porque tudo que for informação nos faz fazer um acordo melhor, ou ao menos conversar melhor sobre aquilo, né? E a mediação e a conciliação, elas não buscam desconstruir ou diminuir a judicação, de jeito nenhum. Ninguém quer o espaço de ninguém aqui. Absolutamente, doutor. Absolutamente. Nem são formas de solução. São formas, são outras portas. Né? E esse é o ponto, muitas vezes, que alguns advogados ainda torcem o nariz, né? Por essa falta de conhecimento mesmo. E eu posso falar porque eu sou advogado, né? Então, e a gente acompanha isso do pessoal. Então, acho que está na hora de virar essa chave aí e facilitar a vida. Agora, existem situações e situações, né? Claro, para cada, né, enfermidade, um remédio pertinente. Sim, né, doutor? Acho que esse é o ponto, né, que você falou. Eu até, quando eu comecei a ter o contato com principalmente com a mediação, conciliação a gente acaba tendo mais, mas os primeiros contatos com mediação, quando começou a cair minha ficha de que não dá para dar o mesmo remédio para todo sintoma, né, foi porque eu estava fazendo uma audiência, eu me recordo, acho que era até uma audiência de família, e era para tentar fazer um acordo de alimentos lá. E a mulher, ela queria falar do que levou à separação. Ela não queria falar dos alimentos. E aí, quando ela tentando falar, e eu cortando para não aumentar o tumulto, né? E daí, no fim, eu falei, não, mas sabe o que acontece, minha senhora? É que isso aí não é importante para solucionar isso aqui. E ela falou assim, mas para mim é. Eu pensei, né? Falei, na verdade, aí me caiu a ficha para entender o seguinte: o Estado, o juiz, ele falou, quem tem que solucionar o conflito sou eu. Ele puxa para ele. E ele ainda fala assim, e o que eu preciso para solucionar o conflito é isso e isso. Quer dizer, ele que dita o que precisa. Aí acontece, acho que o que na grande maioria das vezes acontece. O juiz dá a decisão, a parte fica insatisfeita, não é talvez nem com o conteúdo da decisão, é porque ela não foi ouvida. Ela não teve a oportunidade de se expressar. E o Sejus que ele dá essa possibilidade, né? Do diálogo, da possibilidade de, pelo menos, se sentir ouvido, que eu acho que isso é importante até para um conforto psicológico, né? Já que o recurso é isso, né? O recurso é um inconformismo psicológico contra a decisão. Uhum. E se ela se sentir ouvida, eu acho que talvez ela compreenda melhor a decisão também. E, doutor, quando eu tenho a oportunidade de ser ouvida, eu também estou me ouvindo. E na oportunidade da mediação, uma vez que uma das regras é a não interrupção da fala do outro, né? Porque essa alternância de falas vai acontecer quantas vezes forem necessárias, quando eu ouço também o mundo do outro em relação a esse conflito, muitas vezes eu me vejo ali dizendo, opa, nossa, mas eu fiz isso e reverberou com essa agressividade para o outro, né? Então as pessoas precisam ser ouvidas. Já aconteceu, doutor, em contextos processuais, em que o objeto da ação era e ele foi ampliado, graças a Deus, e aí precisa sim da presença dos advogados, né? Eles fizeram ali um aditamento, uma ampliação, uma correção, não correção porque não estava errado, mas ampliaram o objeto e fizeram um acordo para mais do que o divórcio somente, ou para mais do que a guarda. Está tratando só da guarda, mas ampliou-se para alimentos e convivência. Sim. E já tinha uma ação em andamento com relação à convivência. Os advogados são os mesmos? Vem para cá o pacote todo. Essa é uma possibilidade em que adequa-se processualmente. Por quê? Porque a pessoa precisa. Nesse caso que o senhor está falando, doutor, o senhor pode dar procedência para ela com alimentos de R$1 milhão mensais, mas ela não foi ouvida. Não foi ouvida. Então, ela não está satisfeita. Ela não está satisfeita. Ela venceu processualmente, não é? Está recebendo, inclusive, às vezes, né? Está recebendo, mas ela não tá feliz porque não foi ouvida. Resolvemos a lide processual, mas a lide sociológica continua lá. Ela persiste. Ô, Elaine, aproveitando, vamos lá. Aí o cara da árvore foi lá, o vizinho falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa árvore aqui, vou fazer a poda a cada 3 meses, enfim. O que acontece depois? Os dois estão lá, fizeram um acordo. Ok. E esse acordo, só para complementar, aí o sujeito que falou que ia cortar a árvore não corta. O que acontece? Título executivo judicial.
Aí sim, eu vou para o escritório de advocacia e entro com o cumprimento, né, desse título, ou com a execução desse título. Como se fosse um cheque. É um cheque, Vamos é um título executivo judicial. Por quê? Porque, feito o acordo, lavra-se, evidentemente, o termo de acordo, né? Com as responsabilidades, o tempo, e dá-se, inclusive, valor a essa obrigação de fazer, né? Então, eu tenho um título completo. Guarda no bolso e espera. O juiz do Sejusc homologa em pré-processual. E eu estou ali, meu vizinho não corta essa árvore. Chegou o dia ali que está marcado como um dia limite no termo, essa pessoa, né? Eu posso até chamar de novo essa pessoa para conversar, se é o meu desejo. Vamos logo para as cabeças, aí, como se diz vulgarmente, né? Vamos executar esse título. E às vezes eu digo, não, mas será que ele se perdeu? Será que ele está tendo alguma dificuldade, por exemplo, com autorização de prefeitura e não se pensou nisso, né? Não se pensou que demoraria um bocadinho mais? Então, ainda há uma possibilidade de conversa, mesmo tendo-se em mão um título executivo perfeito. Mas sim, doutor, né, didaticamente falando, o acordo é lavrado, homologado pelo juiz coordenador do Sejusc, é título executivo judicial, né? E aí eu procuro um advogado para o mandamos. Aí entra o papel tão importante da justiça para o fazer cumprir, né, aquilo que não se cumpriu conforme acordado. Eu trabalho no juizado e eu gosto muito de acordo, né? E eu falo, inclusive, em audiência, quando a pessoa vai fazer um acordo. É aquilo que a gente está falando de você ser ouvido, né? Eu falo, você está... Não estou dizendo que a senhora vai descumprir, o senhor vai descumprir esse acordo, mas faz o seguinte, o que o outro quer, o credor quer, é que o senhor dê satisfação àquilo que o senhor está fazendo aqui. Então, combinou de pagar na sexta-feira, enrolou, não vai conseguir pagar, faz o seguinte, liga para ele e avisa que você vai pagar na segunda, porque o que ele quer é que você pague na sexta. Não é isso? A pessoa Perfeito. Dê satisfação. Doutor, se isso acontece no momento do acordo, há a possibilidade de uma cláusula, inclusive, do choro, né? Se chegar no dia e não deu por algum motivo, ele se compromete a telefonar para tal número, para essa pessoa, avisando que precisa de mais tantos dias. E assevera-se o seguinte, se esse choro, o tamanho desse choro, né? Se ele vai ter uma tolerância de 1 dia, 2 dias, 3 dias. E a própria multa, eventualmente, né? Claro, doutor, a própria multa. A própria multa. O que eu falo, os caras já estão com o ânimo exaltado. O que o outro quer é falar, o cara fez pouco caso aí, né? Foi lá e aí, dá uma ligadinha, avisa. Exato. Isso é restabelecer comunicação, né? Porque é a primeira coisa que se quebra quando nós temos um problema, né? Não vamos comunicar, o diálogo se quebra, né? Então, restabelecer dá essa possibilidade, né? Fomos lá, conversamos, foi quente, precisou de sessão individual, precisou validar sentimentos, a gente deu uma batida lá na mesa, não o mediador, né? As partes, mas pacificou-se, fez o acordo. As pessoas, às vezes, saem batendo papo no corredor. Exato. Não é? Puxa, a gente tinha essa bronca aí para resolver e foi bom estar aqui. Não é? Sai todo mundo aliviado, né? Doutor, diferente da decisão do juiz, que sai todo mundo insatisfeito. O que ganhou porque demorou, puxa, e o que perdeu porque perdeu. Não, e quando é provimento parcial, né? Pois aí sai todo mundo insatisfeito, né? Aí é problema do tribunal, né? Mas eu acho que a gente já está até estourando o tempo, mas o papo foi excelente, Elaine. Eu que agradeço. E é de relevante interesse social isso aqui, porque além da informação que a gente leva para a população, sobretudo porque nós estamos aqui preocupados em formar bacharéis em direito, futuros advogados, já com essa cultura do diálogo. Porque a impressão que eu tenho, você bem colocou aí da importância do advogado, mas sobretudo, quando o advogado não quer, é muito difícil você conseguir um acordo na conciliação, na mediação. O Calamandrei já dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa. Com certeza, então, doutor. a parte, ele confia no advogado. Se o advogado falar que é um mau acordo, é difícil. Tanto é que ele vira pro advogado, o senhor concorda com o acordo que o juiz está propondo? Mais ou menos assim, né? Ele vira para... É o profissional da mais absoluta confiança. É a primeira confiança dessa pessoa, né? Exatamente. A mediação vem para conquistar também a confiança para o estabelecimento do diálogo. Mas as diretrizes da vantagem ou da não vantagem, né, dos limites de cada um, enfim, essa é trazida tecnicamente pelo advogado. É o papel dele, né? E o advogado precisa dizer o que vai dar errado, né? O que não é bom, o que não é vantagem. Então, cada um com o seu papel,
a população pode usufruir muito dessa política pública e já não se precisa nem de mediador. De advogado a gente vai precisar sempre. De juízes também. Mas o mediador... Sei não, viu? Do jeito que tá nessa... Já vai ter um carimbão lá, não é? Como chama o GP-Chat lá? Ele vai resolver a inteligência artificial. Inteligência artificial. Eu acho que dá. Não vai substituir o mediador. Deus me defenda. O GP-Chat não consegue substituir. Elaine, assim, eu sabia que você gostava do que você fazia. Agora a gente tem a certeza absoluta, né? Você não só explica, mas você explica sorrindo. Obrigada, e eu acho que não é? E o Sejusc, ele tá em boas mãos, como falei. E tomara aqui, né, que a sociedade usufrua desse bom serviço que vocês vêm prestando. Tá? Muito obrigada, doutor. Eu amo, sim, essa atividade. Eu tenho 33 anos de tribunal, trabalhei em varas cíveis, né? E já lá na frente, né, o nosso Sejusc é jovem, ele tem 8 anos, eu me propus, né, a esse trabalho por me apaixonar por essa política pública quando eu a conheci em 2010, que foi ali o tempo em que fiz a minha formação básica em mediação dentro do próprio tribunal, pela Escola Paulista da Magistratura. Depois foi um caminho sem volta, né, e tem dado certo, eu espero que recebo de coração seu elogio, espero que seja esse o pensamento do meu juiz coordenador também. Com certeza. É unânime. Obrigada, senhores. Muito gentis, muito obrigada. Tá bom, obrigado, Elaine, novamente aí, em nome do nosso podcast, Papo Legal aí, pelo papo excelente. E vou reiterar o que o Cavazana disse, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. À frente do Sejusc, e graças a Deus a comarca de Araçatuba ainda pode contar com você e com o seu idealismo no Sejusc, contagiante, obrigada. Inclusive, né? Então, parabéns aí pelo teu trabalho. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Papo Legal. Fique com a gente aí nos próximos episódios. Até mais. Valeu.